Continuando, queridos, quero ainda fazer duas menções que são a ponte para falar de ídolos do coração. Nós terminamos antes do intervalo mencionando que o coração enganoso vai encontrar respostas e soluções por meio da obra de Cristo e da direção que Ele nos dá para podermos ter a vida transformada. Você tem aí então uma maneira de entender isso. Eu vou colocar todos os slides, eu vou colocar todo ele e aí eu explico, vai ficar mais fácil para você me acompanhar aqui. Pensa comigo que se nós entendemos o que é o coração e que a fonte do pecado vem do coração, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, não adianta simplesmente alterar as circunstâncias. Não adianta eu colocar o veneno no frasco do leite achando que vai mudar o veneno. Não adianta eu dizer assim, eu não vou mais por essa avenida, porque nessa avenida eu não consigo andar e fico irado, então eu vou por aquela avenida. Sabe o que vai acontecer? Talvez no primeiro dia naquela avenida você não vai ter nenhum gatilho que te provoque a ira. Mas na primeira oportunidade que alguém no trânsito fizer alguma coisa que você não gosta ou não quer, a ira se manifesta de novo. Porque o problema não é essa avenida, ou os aposentados, ou as mães de pijama. O problema é o seu coração, o meu coração. Então, não adianta alterar as circunstâncias. Não adianta alterar as pessoas. Pastor, eu vim aqui para o Senhor mudar o meu marido. Se ele mudar e você não mudar, não adianta. Não adianta alterar o comportamento. Você altera o comportamento, pode até melhorar por um tempo. Mas o problema está lá. O problema está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Você pode controlar por um tempo, no primeiro deslize vem de novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A fonte da mudança permanente está em Cristo. E onde Cristo está atuando? No nosso coração. Ele começa por lá. Um outro gráfico que te ajuda a entender isso, ele é aquele, talvez alguns de vocês já viram bastante, que é o da árvore. Você vê ali um desenho de um sol, representando o calor, representando uma situação, e é uma referência boa para vocês aqui, que vocês estão acostumados muito com isso. O mesmo sol que derrete a manteiga, ele endurece o barro. O sol não é diferente. Os elementos manteiga e barro é que são diferentes. O trânsito não é diferente. O meu coração tem que ser diferente. O outro, mesmo que se o outro não mudar, porque eu não tenho capacidade de mudar o outro, eu ainda tenho que olhar para mim. Então, nessa referência que você está lendo, quando esse sol bate, se o objeto que ele bate tem uma colheita ruim, um fruto ruim, ele não vai produzir glória a Deus. Mas se esse calor e esse sol bate num coração bom, está dando bom fruto, ele vai produzir glória a Deus. Então pensa nessa árvore. Chega a colheita e você vai lá e é um limoeiro. Todo limão está estragado. Você arranca todos esses frutos e grampeia. Você vai lá na feira, compra limão bom e grampeia na árvore. Aí você apresenta ela como uma árvore que está bonita, com fruto bonito. Você enganou quem você queria enganar. Na próxima colheita, o que vai acontecer com esse limoeiro? O fruto vai vir de novo estragado. Qual é o problema com a religiosidade?
A gente passa a vida toda escondendo o fruto ruim e grampeando o que pareça bonito. Então a gente vive de aparência. Jesus, ele está vendo a raiz do problema. Se essa árvore não for tratada e cuidada na raiz, todo o fruto que ela der vai ser um fruto ruim. Não importa o sol é o mesmo. Lembra quando Jesus nos fala do joio e do trigo? Sabe qual é a única diferença do joio e do trigo? O joio não frutifica. Joio cresce junto com o trigo, tem tamanho de trigo, tem cor de trigo, tem cheiro de trigo, tem aparência de trigo, mas joio não frutifica. Só trigo frutifica. Nós nos acostumamos com um tipo de fé de vida cristã, de aparência. Eu não estou desprezando, a aparência tem o seu lugar, mas ela não é forte. Então não adianta ter uma aparência de piedade se a minha vida não é transformada para que a aparência seja só um fruto dessa transformação. Entender o lugar do coração é fundamental nesse sentido. Quero, antes da gente trocar o slide, então, te indicar uma leitura. Vou só pular. Qual o título desse livro? Você consegue ler aí? Você se torna aquilo que adora. J.K. Bill. Esse não é um texto simples de ler. Ele é um autor que escreve com um grau de profundidade muito grande. Esse é o tipo de livro que eu me arriscaria a chamar de obra. Há poucos livros que a gente pode chamar de obra. Eu acho que esse eu chamaria de obra. Ele faz uma análise exegética de Isaías 9 como referência para a sua tese de que você se torna aquilo que você adora, como eu nunca encontrei em nenhuma outra literatura sobre o texto de Isaías 9. É muito bom e assertivo na maneira como ele apresenta isso. Se você nunca leu sobre essa questão do coração, talvez você vai estranhar um pouco o tipo de leitura, porque ela não é muito devocional, mas é extremamente profundo quando vai explicar o coração humano e a relação com a idolatria. Vale a pena você colocar na sua lista, em algum momento você ler. Tá bem? Você se torna aquilo que adora J.K. Bill. Eu acho que ele é da cultura cristã. Pode trocar o slide para mim, por favor. Nós então, falando sobre o coração, vamos falando sobre os ídolos do coração. Ele vai aparecer lá. E aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre a questão que envolve a idolatria. Mas olha essas figuras. Quando você olha para essas figuras, qual delas te parece com idolatria? Eu já te influenciei a pensar, né? Mas a gente vai pensar muito na idolatria daquilo que, na nossa cultura brasileira, o catolicismo faz. Eu moro a 90 quilômetros de Aparecida do Norte. Eu fui lá visitar a catedral, visitei o museu deles e tudo mais. É uma construção faraônica. Meu sogro trabalhou como uma senhora que era muito católica, praticante a vida toda. O sonho dela era visitar o Vaticano. Ela realizou o sonho e abandonou o catolicismo. Porque ela falou, como pode tanta gente morrer de fome e ter tanta riqueza aqui? Se você vai à catedral de Aparecida e se você subir na torre e passar no museu, você vai ter essa mesma impressão. O museu lá na catedral tem joias doadas por reis e rainhas ao longo da história que estão lá.
Idolatria é muito mais do que isso. Vamos entender um pouco essa relação com a idolatria. Olha objetos que você tem aí. Objetos que para os homens vai chamar mais atenção do que para a mulher. O último é o sábado desse horário. Talvez você não concorde comigo que você tenha outros ídolos, mas, por exemplo, se um homem tiver assim, muita inclinação para um sapato daquele, a gente vai estranhar. Quantos calçados tem um homem? Se a esposa não pega no pé dele, literalmente, ele vai ter um chinelo velho, que ele amarra cada vez que quer. Um sapato social e um tênis. Quantos sapatos tem uma mulher? Não é que tem um para cada roupa, tem um para cada perna de calça. Um por filho, assim, vou comprar esse sapato porque eu tive mais um filho. Me disseram que tem uma família que tem 7 filhos, né? Então, um por filho, aí você vai ter mais filho para comprar mais sapato. A idolatria, brincadeiras à parte, é a imagem que projetamos do ser na busca por significado. O que você é reflete aquilo que você adora. Deus nos criou como seres para adorá-lo. Fomos criados à sua imagem e semelhança, criados para vivermos diante dele. O que o pecado fez? Ele nos tira dessa referência e nos coloca onde? Na nossa própria referência de adoração. Quando nós estamos falando de idolatria, a idolatria é a imagem que projetamos do ser. Quando nós estamos falando de idolatria, todos os seres humanos são guiados por aquilo que amam. O objeto do seu amor está relacionado à sua carne, naturalmente exerce uma força sobre a sua vontade. Quando não há mortificação da carne e santificação, a idolatria estará presente em tudo o que fazemos, querendo ou não, percebendo ou não. Não é que nós escolhemos adorar, a única escolha que temos é o que vamos adorar. Isso faz toda a diferença. Precisamos entender isso. A idolatria, nesse sentido, ela é a imagem distorcida do ser. Porque quem o homem deveria adorar, homem ser humano? A Deus. Se ele adora qualquer outro objeto, ou pessoa, ou coisa, essa adoração é uma imagem distorcida daquilo que ele deveria dar atenção para adorar. A idolatria é a imagem que projetamos do ser na busca de significado. Então, o que envolve a idolatria? Temor, é o nosso amor. O desejo, que é aquela imagem projetada. Um sistema de valores, bom ou mal. Uma dependência, porque ela traz satisfação. Uma esperança, porque traz submissão. Ainda uma reverência, porque nós vivemos diante daquilo. Ou seja, quando nós estamos identificando e entendendo que é idolatria, não importa qual objeto, qual a pessoa ou qual desses elementos, nós estamos falando de um sistema de fé. Deus ou outra coisa no lugar dele recebe a adoração. Eu não vou ler, mas você pode se lembrar que no Antigo Testamento e na Bíblia como um todo, nós temos muitos exemplos dessa idolatria como adoração. Bezerro de ouro, imagens de lendas protetoras, você vai encontrar isso em textos como Gênesis 31, poste ídolos, pedras e colunas, montes, lugares, sepulturas. Adorar é prestar culto, reverenciar ou depositar esperança em algo ou alguém. Eu acredito que aquele objeto ou aquela pessoa pode me dar o que eu desejo. Quando esses sentimentos são projetados, criamos ou reconhecemos deuses para adorar. Nós podemos usar qualquer outro nome, mas é o que estaremos fazendo. Utilizamos a expressão idolatria com a conotação negativa para comunicar uma adoração ao falso Deus.
Nas Escrituras, encontramos homens adorando coisas que são condenadas pelo Senhor. Olha uma lista de exemplos dessas coisas. Objetos, astros, entidades culturais, rituais sexuais, altares memoriais, cultuar a si mesmo, riqueza, situação favorável, homens habilidosos, homens poderosos. Você tem uma lista imensa de objetos que a idolatria provoca como adoração. Você tem uma enormidade de situações assim. Então, quando nós estamos pensando em idolatria, nós estamos falando de um sistema de fé e crença que estabelece aquilo que nós queremos. Abre sua Bíblia em Gênesis 4. Perdão, Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo 1. A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Até esse momento, Adão e Eva viviam plenamente satisfeitos em Deus, não sentiam falta de nada, não precisavam de nada, e o contentamento do seu coração estava em Deus. Aí vem Satanás e oferece algo que eles não tinham. Satanás está mentindo porque eles não precisavam daquilo. Mas Satanás, como o primeiro marqueteiro que já existiu, ele cria uma condição e uma necessidade. E onde que o marketing funciona? Fazendo você acreditar que você precisa daquilo. Que sem aquilo você não pode viver. É só assistir as propagandas do Polishop. Você nunca pensou naquela faca? Até que ele diz que sem ela você não pode mais viver nesse mundo. Aí você compra a faca. Aí você senta lá para ver o Polishop. Aí ele vai falar de uma meia calça que nada pode rasgar, nem a faca que você acabou de comprar. E aí você fica, como é ontem, a faca cortava tudo. Hoje, a meia calça não é rasgada por nada. E aí você compra a meia calça para fazer o teste. Satanás foi o primeiro marqueteiro. Ele coloca um outro Deus para ser adorado, que é um desejo. Olha o versículo seguinte, que é o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então seus olhos se abriram. Vocês acham que ela precisava daquele fruto? Eu pessoalmente não acredito que nós tenhamos em nossos dias aquele fruto. Nós estamos falando do jardim do Éden antes do dilúvio. Todo mundo e a geologia antes do dilúvio era muito diferente daquilo que hoje nós temos. Mas esse é só um detalhe, porque se discute muito que fruto era aquele. Eu não acho que a gente vai, talvez lá no céu a gente vai descobrir isso, mas eu pessoalmente não acho que é um dos frutos que nós temos aqui. Porque ele está falando não só do mundo criado, mas do jardim do Éden nesse mundo criado. Mas enfim, Eva tinha uma saúde perfeita, uma dieta perfeita. Ela não passava fome e nem comia demais.
porque ela tinha um corpo perfeito, uma saúde perfeita. Ela não precisava comer aquele fruto. Satanás não veio oferecer comida para alguém que não tem o que comer e está sem comer por 5 dias. O fruto não é, o fruto é um objeto, é o sol batendo. Ele oferece para ela algo melhor do que Deus. Quero ser igual a Deus. E quando ela vê que aquele fruto poderia dar para ela o que ela passou a desejar ou estava lutando, Tiago 1,13 vai mencionar de onde a tentação está acontecendo, que é na cobiça do coração. Tiago 1,13, 14 e 15, está ali na cobiça, é isso que está acontecendo. E aí o Moisés conta para a gente isso no relato, vendo que a árvore era boa, desejava e que poderia dar o que ela desejava, ela comeu e recomendou. O ídolo, ele vai acontecer exatamente nesse ponto. E o ponto da idolatria, ele pode ser melhor analisado com a questão da inclinação. A idolatria é a projeção do sentimento humano em considerar deuses, portanto, a substância da adoração é o que acontece naquele que adora. E não é necessariamente o objeto da adoração. Não somos idólatras porque adoramos um objeto. O objeto é só um meio que revela uma idolatria no nosso coração. Então qualquer objeto pode ser uma representação de idolatria. Qualquer um. E qualquer pessoa. Quando a gente pensa nas inclinações, a intenção de descrever uma atitude corporal, a Bíblia vai falar dessa inclinação. A intenção de descrever um desejo de atração, a intenção de descrever sentimento de humilhação, a intenção de descrever a atitude de idolatria, a intenção de descrever a adoração a Deus, equivalente à própria ideia que é usada por Daniel no aramaico. Essa idolatria poderia naturalmente ser traduzido por inclinação. Inclinação de literalmente se inclinar, se dobrar diante de algo. Pensa num avô, numa avó. Quando comuniquei à igreja que ia ser avô, uma irmã me disse assim: como você vai conseguir agora dar aula com o seu neto presente na igreja? Não repete que eu não entendi. Acho que eu dormi direito, o tic-tac ainda não acordou. Como assim? Como assim? É idolatria. Eu não vou idolatrar meu neto. Eu nunca idolatrei meus filhos. Por que eu idolatraria meus netos? Porque se o neto está acima de todo o resto da vida de um avô, isso é idolatria. Até porque o avô não tem algumas responsabilidades que estão dizendo que ele tem. A responsabilidade primeira e principal na educação de um filho é dos pais, não dos avós. Porque em Provérbios capítulo 32, versículo 3, não tem 32 no Provérbios 32, 3 diz assim: pai educa, tio deseduca e avô corrompe. Então meu papel não é educar o meu neto, é estragar ele, meu filho que eduque. Vocês estão rindo, mas não é isso que os avós fazem. A Bíblia diz que nós temos a responsabilidade de sermos modelo. Sabe o que eu faço? Eu normalmente saio com o meu filho que está casado para a gente conversar. Ele agora é o sacerdote da casa dele, eu não mando na casa dele, eu não mando no filho dele. Mas eu ainda sou um pai que quer influenciar a vida dele. Então eu não dou ordens para ele mais porque ele é casado. E eu respeito o sacerdócio dele. Mas eu saio com ele, nós fizemos isso semana passada, para conversar sobre a vida. Como está ele? Está cuidando disso, está cuidando daquilo, está se preocupando com aquilo outro. Eu não chamo a atenção do meu neto. A menos que ele vai cair, né? Aquela coisa de vô, ficar com medo das crianças caírem. Mas o meu filho é responsável por isso. Eu não vou tratar a bênção de ser avô como uma idolatria. A bênção de ser pai e mãe como idolatria.
A idolatria é uma inclinação. Por isso a Bíblia vai dizer que a idolatria é um pecado. Um pecado que acontece no coração do homem ao desprezar o Deus verdadeiro e reverenciar o Deus falso em seu lugar. Se todos os homens são pecadores, todos são naturalmente inclinados à idolatria. Portanto, até mesmo o salvo, por possuir a natureza pecaminosa, está sujeito à idolatria. Por isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 5, vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai dar uma lista de pecados. João Calvino disse que o mal em nosso desejo caracteristicamente não repousa no que queremos, mas naquilo que queremos muito. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma esposa que quer um bom marido, isso não é idolatria. Mas se ela diz assim: se o meu marido não for exatamente isso, eu não serei feliz, isso se tornou uma idolatria, porque a felicidade dela está condicionada àquilo. Você querer uma boa casa não é uma idolatria. Mas se você disser: se eu não tiver aquela casa, naquele lugar, daquele jeito, eu não serei feliz, esse desejo se tornou idólatra. Porque ele está substituindo o lugar de Deus na sua vida. E aí você pode pensar na quantidade de exemplos que podemos dar. O que isso nos faz entender que a idolatria, ela é uma representação do nosso desejo. A idolatria é o desejo que impulsiona nossas ações. É a razão pelas quais agimos, reagimos, falamos ou pensamos. Cada uma de nossas atitudes podem ser feitas por adoração a Deus, como também podem ser realizadas por adoração a nós mesmos. Nem sempre o objeto da idolatria é visível. Na maioria das vezes está escondido no fundo escuro do precipício, misturado a ruínas desfiguradas de nossas almas. Por isso que o profeta Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. Se a idolatria é uma representação de um desejo controlador, quando você deseja algo e esse desejo domina, direcionando suas intenções para si mesmo, nós temos uma idolatria manifestada. Gênesis 30 nos apresenta Raquel, dizendo assim para Jacó: dá-me um filho, senão morrerei. Ela não era fértil, Jacó era, tanto é que ele teve vários filhos com Lia. Mas olha, ter um filho não é uma idolatria. Mas dependendo da intensidade desse desejo, se torna uma idolatria. A Raquel engravida e tem um filho. Sabe qual o significado do nome do filho dela? Quero mais. Sabe como ela morre? Dando à luz o segundo filho. Ter um filho não era um problema. Mas se tornou na medida que aquele filho ocupou o lugar de Deus na vida dela. Eu só serei feliz se eu tiver um filho. Aí ela tem um filho. Eu só serei feliz se eu tiver mais um filho. Porque o nosso coração é enganoso e, por causa da natureza pecaminosa, é insatisfeito. Você se planeja, se organiza, junta dinheiro porque você quer comprar aquele carro zero dos seus sonhos. Aí chega o dia de comprar o carro zero dos seus sonhos, você vai lá na concessionária, chega lá, o carro que está lá é da cor que você quer, o modelo que você quer, e você tem o dinheiro e você compra aquele carro, e você sai da concessionária felizão, dá uma volta, pega a estrada, descobre que o carro dá 200 por hora, você chega em casa todo satisfeito, senta no sofá, liga a televisão, e a propaganda da concessionária anunciando o novo modelo do carro que você acabou de comprar. Toda aquela alegria vai embora. Mas o carro zero está na garagem. Você nem tirou os plásticos do banco ainda. Se alguém fez isso, desculpa. Você ainda está andando com aquele bando de adesivo no vidro. Eu pessoalmente
correndo, caralho, um monte de adesivo. O carro já tem 2 anos de uso, tá lá, todos os adesivos do carro zero, do vidro. Mas aí cada um faz o que quer da vida. É esquisito, mas cada um faz, o cara quer dar com isso, problema dele. Se a idolatria é o desejo voltado para si, sua manifestação sempre será visível quando algo contrário à sua vontade ocorrer. Como você então pode saber se o seu desejo está sendo idólatra ou não? A gente pode fazer um teste para descobrir isso. Você pode completar uma dessas frases aí. Senhor, dê-me tal coisa, senão morrerei, que foi a fala da Raquel. Eu morreria se isso me acontecesse. Lembra, ninguém quer, vou dar um exemplo aqui bem sério. Ninguém quer perder um filho. A dor da perda de um filho deve ser algo de uma intensidade que eu não sou capaz de descrever, porque pela graça de Deus eu não enfrentei isso. Mas alguma das irmãs, irmãos aqui já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Eu morreria se isso me acontecesse. Será que Deus não é capaz de nos dar o consolo e a força para suportarmos qualquer luta? Pastoreei uma irmã, assim que eu comecei no ministério. Ela já tinha 90 anos. Fundadora da igreja. Fiel ao Senhor até o último dia da sua vida, mas revelou uma idolatria pelo filho. Ela tinha um filho que era taxista que foi assassinado. E aquilo para ela foi além do que ela conseguiu suportar por uma razão que ela nunca entendeu. Mas ficou evidente que aquele filho era um ídolo na vida dela. Essa mulher foi salva muito cedo, passou por um monte de coisas na vida, suportou cada uma delas. E ela perdeu o filho e aquilo para ela foi tão pesado que uma vizinha espírita a chamou para ir num centro numa sexta-feira para ela poder falar com o filho de novo. E essa mulher que já tinha mais de 40 anos de fé, ela foi. E não tem a ver com ela ser salva ou não ser salva. Mas o engano do coração pode levar a fazer absurdos desse tamanho. O dia que ela me contou isso, ela me contou com uma vergonha que ela falava tão baixinho, de cabeça baixa, na sala da casa dela, que eu não estava entendendo o que ela estava dizendo. Porque quando o filho dela foi assassinado, eu ainda estava no seminário, então eu não acompanhei aquele processo do luto. E aí quando eu voltei para a minha igreja para pastorear, eu fui cuidar dela e um dia ela me contou isso. Eu assim, eu tenho uma vergonha disso. Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu luto muito com isso. Ela nunca chamou de idolatria. Mas aquela dor e perda dela revelou o coração. Eu estou pronto para... É uma outra questão, eu estou pronto para pecar para ter aquilo que eu quero. Pode estar revelando idolatria no coração. Fiquei aborrecido porque não saiu do meu andar. A gente vive aborrecido com as coisas, por quê? Porque a gente quer o que quer, e se não é do nosso jeito, a gente reage. O que eu mais quero na vida é, por exemplo, uma pessoa, um jovem solteiro, que o tempo está passando e não conseguiu se casar. O desejo por casar é bênção, mas pode ser um ídolo, porque ele pode substituir o lugar de Deus no contentamento da vida. E aí você tem outros exemplos aí. Qual é a solução para a idolatria? Quando a gente fala na solução para a idolatria, a igreja, em suas atividades com a palavra, deve seguir os pressupostos de que o Deus Santo revelou sua palavra para que os seus filhos retornem a Ele em adoração. A solução para levar o salvo da idolatria à adoração ao Deus genuíno está na atitude diante de sua própria palavra. Há algumas questões importantes para nós considerarmos então. Como eu posso lidar com a idolatria? Você precisa reconhecer as suas inclinações idólatras. Como você faz isso? Só pela palavra de Deus. Hebreus 4:12, eu mencionei há pouco.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se você identifica ídolos na sua vida, desejos controladores na sua vida, a palavra de Deus vai revelar a você essas inclinações e vai te ajudar a lidar com elas. Pratique a palavra em autoconfrontação diária. O que é autoconfrontação diária? Aquela ideia de renovação da mente. Efésios 4:22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e o verso 24, vos revestivos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Pratique essa confrontação. Dr. Howard Hendricks, no livro Vivendo na Palavra, ele disse: nós temos que ler e meditar na Bíblia para que isso aconteça contra nós. Temos que ir à Bíblia para ela nos confrontar, para ela nos mostrar quem nós somos, onde nós estamos nos nossos desejos, para podermos encontrar um quebrantamento que nos coloque diante de Deus. O próprio Dr. Henrique, mais à frente, no Ensinando para Transformar Vidas, um outro livro dele, ele vai dizer assim: temos que ler a Bíblia não para sermos espertos como o diabo, mas santos como Deus é santo. Para isso, temos que identificar os ídolos. Para isso, temos que renovar as intenções do coração. Para isso, nós precisamos tomar decisões. Eu não sei você, mas toda vez que eu estou pensando nesses assuntos, eu vejo a quantidade de ídolos que carrego na vida. Por que a gente fica bravo com as coisas? Porque a gente quer coisas e quando elas não são do nosso jeito, nós reagimos. Por que a gente fica frustrado? Porque queremos coisas e quando elas não são do nosso jeito, nós reagimos. Independente de ser orgânico ou não, cada vez que eu acompanho alguém lidando com tristeza profunda, essa pessoa vai identificar na vida áreas em que ela não chama de idolatria, mas que são ídolos na sua vida, porque estão controlando o seu ânimo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 13, ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí as pessoas usam isso para falar de poder. Não. No versículo 10 de Filipenses, Paulo, Filipenses 4, ele vai dizer assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E qual é o segredo? Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que me fortalece, se a fonte do meu contentamento está em Deus, doença não vai me tirar a alegria. O emprego não vai me tirar a alegria. O governo não vai me tirar a alegria, mesmo que eu tenha que lidar com tudo isso. Se é Deus que me fortalece, eu não vou fugir das circunstâncias. Mas essas circunstâncias não são deuses controladores na minha vida. Quem me fortalece é Deus. Estou expondo o livro de Abacuque para a nossa igreja. Abacuque, na sua primeira queixa ao Senhor, ele questiona: Deus, o Senhor não está vendo a corrupção no meio do povo e tudo que está acontecendo com a gente?
Deus responde a ele. E a resposta de Deus não era o que ele queria, porque Deus diz que nos seus dias Deus ainda traria juízo contra Judá usando os caldeus. Aí ele faz uma segunda queixa. Deus, o Senhor sendo altíssimo e tão santo, não pode contemplar o mal e o pecado. Então não faz sentido isso que o Senhor está dizendo. E Deus vem a ele e responde pela segunda vez: escreve de uma maneira que todos possam ver o que eu vou fazer. Eu vou usar uma nação pagã para trazer juízo contra o meu povo que é idólatra, mas eu próprio julgarei essa nação pagã. Quando Abacuque entende que vai ter que experimentar todo aquele sofrimento como parte do plano soberano de Deus, ele termina escrevendo um salmo belíssimo. E ele termina o salmo dizendo que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu olhe para o governo que governa o país que eu moro e não veja esperança, ainda que eu olhe para as minhas circunstâncias de saúde e não tenha muita expectativa positiva, ainda que eu olhe para a condição disso ou daquilo e não me encontre nenhuma alternativa, eu me alegrarei no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. A minha salvação não vem do governo, não vem da minha saúde, não vem do meu dinheiro. A minha salvação vem do Senhor. Nós sofremos porque nós amamos demais aquilo que não é Deus acima dele. Um bom desejo, na intenção e lugar errado, se torna um ídolo. E é muito fácil a gente ser controlado por esses ídolos. Eva estava bem, como os jovens estão dizendo, estava sussa, de boa, tranquilona. Acordou aquele dia, tinha comida na geladeira, ninguém estava perturbando, ela não tinha sogra. Maridão sem pecado. Irmãs, você pode imaginar o que seria se casar com um homem sem pecado? Imagina, é o céu, é o paraíso, literalmente. O João Versi está dizendo que a Leila sabe. É um belo exemplo de um pecador. Eva tranquilona. Alguém vem e oferece para ela aquilo que ela não precisava, mas mente no ponto de fazê-la acreditar que não poderia mais viver sem aquilo. E ela peca, Adão peca, e até hoje sofremos por causa disso. Por crermos na suficiência das Escrituras, na projeção do pecado do homem caído totalmente, e na centralidade da adoração exclusiva a Deus, confessamos que o foco da consagração do crente é a restauração da adoração ao Senhor, a sua glória. E o ídolo do coração não vai permitir que isso aconteça. Se o alvo do aconselhamento é a glória de Deus, quando nós estamos ajudando uma pessoa a tomar decisões e experimentar mudanças na sua vida, essa pessoa está sendo transformada ao modelo de Cristo, à imagem de Cristo. Qual é o modelo do homem ideal? Cristo. Então, o que está sendo restaurado na vida dele? A imagem de Cristo, coração de Cristo, pensamento de Cristo. A idolatria nunca vai conduzir ninguém a Cristo. A idolatria sempre vai nos conduzir a nós mesmos. Então, para a gente fechar aqui, como você identifica ídolos do coração? Um ídolo é alguma coisa ou pessoa, qualquer coisa ou pessoa do qual dependemos para uma vida feliz, realizada ou segura. Ele sempre vai substituir o lugar de Deus. É alguma coisa além do próprio Deus que abrigamos no nosso coração. Um ídolo pode ser uma preocupação, um interesse que domina, um desejo que começa ou pode começar legítimo e passa a ser uma exigência, algo necessário. Uma pessoa que está escrava das suas ansiedades
E aí você vai ajudá-la a identificar os ídolos do coração. Você vai descobrir que há um desejo por proteção, cuidado ou coisas dessa natureza que se tornaram ídolos. Todo mundo quer proteção. Mas quando alguém deixa de fazer o que tem que fazer com medo, esse desejo por proteção ganha outra dimensão no controle de vida. Um ídolo é algo que passa a nos motivar. Ele passa a controlar as nossas atitudes e decisões. Aquilo que confiamos, tememos ou servimos acima de Deus. Alguma coisa que nós amamos e perseguimos em lugar de amar a Deus. Se nós conseguimos identificar esses ídolos, como nós abandonamos os ídolos? Deixando os ídolos do coração, lidando com os desejos, a concupiscência, a cobiça do nosso coração, mudando as motivações, as intenções, os pensamentos e a vontade. Como nós abandonamos os ídolos? Vivendo no temor ao Senhor. Acho que já estava aparecendo lá, né? Por causa do reflexo da claridade eu não consigo ver tudo. Vivendo em temor ao Senhor e cultivando intimidade com Ele. A nossa devoção deve ser única e exclusiva a Cristo. O processo de aconselhamento, sabe o que dá mais trabalho para a gente? Ajudar o aconselhando a ter uma vida devocional séria com Deus. Ele está pronto para de fazer assim e começa a fazer daquele jeito. Ele vem para sessões. Ele até faz algumas outras tarefas, mas quando você, em toda sessão de aconselhamento, a minha primeira tarefa tem a ver com um texto bíblico para meditar e memorizar. Porque é uma mudança de mente para tornar os nossos pensamentos cativos em Cristo. E é onde as pessoas têm mais dificuldade. E qual é a sua fala sobre essas dificuldades? Eu não tenho tempo. Quando você identifica como você usa o seu tempo, todo mundo tem um dia de 24 horas. Então todo mundo tem tempo. Você decide como usa o seu tempo. Não é que você não tenha tempo. Você escolheu como você usa. E normalmente Deus não está nisso. Porque se você só ora enquanto está dirigindo, ou lavando roupa, ou louça, e nunca para fazer isso, o que você está dizendo sobre o seu interesse em Deus? Se nós precisamos lidar com os nossos ídolos, nós precisamos lidar com o tempo que nós nos dedicamos diante do nosso Deus. Só vou pular isso aqui que eu já demonstrei isso em outro slide. Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Dr. Tozer disse. O profeta Ezequiel, em Ezequiel 14, vai dizer assim: vocês estão abrigando ídolos no seu coração. Quando vocês levantam esses postes para idolatrar, vocês já no coração fizeram isso. Qual a importância disso para o aconselhamento? Deus não está apenas interessado em substituir aquele limão podre. Ele vai tratar da raiz do problema, para que quando essa árvore der frutos, o fruto seja bom. Jesus Cristo disse o seguinte: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Mas qual é o discurso do mundo? Ele não é tão ruim assim. Se você acredita no discurso do mundo, você está desacreditando de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: o fruto revela o tipo de árvore. Se o fruto é mau, porque a árvore está má. A árvore está com problema, está doente. Não, mas a pessoa não é tão má assim. Esse é o discurso de Satanás. Jesus diz: se o fruto está estragado, porque essa árvore está doente. Eu tenho que tratar da árvore para que quando produzir fruto, produza bons frutos. Quero indicar para vocês 3 livros. Ídolos do Coração, da Eunice Fitzpatrick. Ele é um texto bem básico,
bem básico. Se você vai começar a ler sobre idolatria, o Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick, que é uma boa primeira leitura, que dá uma base do que conversamos hoje pela manhã. O livro do meio não é mais publicado, do David Paulson, mas você encontra ele em PDF, que não é pirataria na internet, porque ele não é mais publicado e você pode baixar. O Paulson aqui, Ídolos do Coração e Feira das Vaidades, ele desenvolve de maneira mais profunda o entendimento sobre a idolatria no coração do que a Fitzpatrick fez. Então, é uma leitura que vai te ajudar muito. E o terceiro texto, do Timothy Keller, Deuses Falsos, ele vai tratar de ídolos, mas ele tem uma referência mais de demonstrar aquilo que nos atrai. Então, como eu coloquei no começo aqui dessa palestra, o homem idolatra muito carro, idolatra muito esporte, ele tem muita idolatria com determinados objetos. Mulheres têm mais idolatria com outros tipos de objetos. O sapato lá, que a gente brinca muito, a aparência. Lembra que uma mulher, ela se cuida toda para que outra mulher veja, né? Que o marido já veio mudar ela fala assim, o marido já nem fala mais nada. Mas ela fica toda bonitona porque ela quer um elogio de outra mulher. Isso não é uma regra, mas acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? O livro do Keller, ele vai mostrando que o ídolo está lá no coração, mas ele sempre vai se apegar a um objeto, a uma pessoa. São leituras muito preciosas que vão ampliar seu entendimento sobre isso. Esse texto de Deuses Falsos, incentivei os nossos jovens a ler, porque ele traz muita referência boa nessa análise de contemplar aquilo que o mundo oferece e que nem sempre vai ser bom mesmo que não for idolatria. Então, algumas indicações aqui, 2 assuntos importantes para você considerar. O que fazemos externamente tem o seu lugar e valor, mas Deus está olhando o nosso coração. Como ele disse a Samuel, em 1 Samuel 16, 7, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que é externo, o Senhor, porém, o coração. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é o único capaz de sondar os nossos corações. Diante daquilo que é possível entendermos nessa manhã, que o Senhor sonde os nossos corações e revele a nós aquilo que o Senhor vê, para podermos abandonar ídolos, desejos controladores e adorarmos exclusivamente ao Senhor, tendo um contentamento exclusivo no Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando a entender essas verdades, para que por meio delas tenhamos nossas vidas transformadas, para a glória do seu nome. Amém.